Então, dando continuidade, em relação ao nosso tópico de indutância mútua, vamos ver o exemplo 7.10. Então, exemplo 7.10. Então, o exemplo 7.10 é o seguinte. Você tem um solenoide curto de comprimento L e raio A com N1 voltas por unidade de comprimento. Então, um solenoide curto de comprimento L, raio A, com N1 voltas. Por unidade de comprimento, né? Por comprimento. Aí você tem esse solenoide menor, ele está no eixo de um solenoide muito longo, tá certo? Então você tem um solenoide longo que ele tem comprimento nem falo comprimento, vamos chamar de L' aqui, tanto faz, raio B, e N2 voltas. Então, se a gente olhar isso aqui na figura, é essa ideia aqui. Tá aí, você tem um dentro do outro, tá certo? Um de comprimento L, grandinho lá, e o menorzinho, e o maior externo. Então ele fala o seguinte, a corrente I passa pelo solenoide curto. Então você tem uma corrente I passando pelo solenoide curto. Ele fala, qual é o fluxo pelo solenoide longo. Então, em teoria, né, esse é um problema não é tão trivial de se resolver. Por quê? Porque como o solenoide interno é curto, ele tem um campo que é complicado, certo? Então você tem problemas de borda e tudo mais ali. E ele gera um fluxo diferente em cada uma das voltas do solenoide externo, certo? Porque você tem os fluxos, você não tem um campo uniforme. Ele está fazendo curvas ali. Então, calcular esse fluxo através de um cálculo direto desse problema aí seria uma tarefa bastante complicada, tá certo? Então, a abordagem mais inteligente é fazer o uso então do que a gente chama da fórmula de Noether. Então, como a gente já viu, como vimos, a gente tem que o fluxo em 2 ele é igual a μ0 I1 sobre 4π integral de dl1 sobre R produto escalar dl2. Tá certo? Se a gente olhar para I1 igual a I2, tá certo? A gente vai ter que o fluxo em 1 é igual a μ0 I sobre 4π integral dl2 sobre R escalar com dl1.
Como eu produzo escalar não depende da ordem, tá certo? Se eu colocar a corrente I aqui, isso aqui você vai ver que é igual ao fluxo 2. Tá certo? Então, aquilo que eu te falei, você passar a corrente no de cima ou no de baixo, não é mesmo. Então, o que eu faço? O que a gente pode supor é que a corrente I atravessa, então, o solenoide externo, tá certo? E calculo o fluxo pelo interno, de forma que a resposta é igual ao do problema inverso. E aí, se você supor a corrente no externo, o campo lá ele é bem comportado, é um campo de um solenoide dentro de um solenoide comprido, né? Bem longo. Então, pela lei de Ampère, a gente já calculou o campo produzido pelo solenoide. Então, o campo produzido pelo solenoide externo ele é igual, então, à integral de B TL, que é igual a μ0 I em volto. Se a gente fizer as contas, a gente vai encontrar, então, que a gente já fez, que o B é igual, em módulo aqui, a μ0 M2 I, que é o campo dentro do solenoide grande, tá certo? Então, isso aqui é o campo interno ao solenoide longo. Muito bem. Então, agora o fluxo através de uma única volta do solenoide curto é fácil de calcular. A gente sabe que o fluxo para uma volta é igual a BdA, tá certo? Então é B. É o fluxo por qual? Pelo interno. O interno tem raio A. Pi ao quadrado. Isso para uma volta, tá certo? O campo a gente já calculou, substituindo aqui, eu vou ter μ0 N2 I pi ao quadrado, tá certo? De forma que se a gente tiver N1 voltas para N, N é o número de voltas por comprimento. Então ele tem comprimento L, N1 vezes L dá o comprimento total. Então para N1L voltas, que é o número de voltas total, Φ1 então é igual a μ0 N2 I pi ao quadrado N1 L. Esse é o fluxo, então, que o 2 faz em 1, que é exatamente pela lei de Neumann, o fluxo que o 1 faria no 2 se estivesse passando por uma corrente I. Certo? Então, essa é a resposta do problema. Se você quisesse calcular a indutância mútua, por exemplo, o M nada mais é do que o fluxo dividido pela corrente, μ0 N2 N1 pi ao quadrado vezes L. Então veja, a gente transformou um problema que era, de certa maneira, complicado num problema muito mais simples, simplesmente considerando a lei de Neumann, certo? Onde a gente sabe, então, que o fluxo que uma corrente que passa uma corrente, que uma espira que passa uma corrente I, gera numa espira 2 o mesmo que você fizesse a espira 2 com uma corrente e o fluxo sobre o, certo? Muito bem. Finalmente, para a gente concluir então, finalmente, para concluir o capítulo, é importante notar que uma corrente que varia não só induz uma força eletromotriz nas espiras próximas, como também induz uma força eletromotriz na própria espira-fonte, tá certo? Então,
uma corrente pode produzir, ou vai produzir, né? Melhor do que pode, vai produzir um fluxo e, consequentemente, uma força eletromotriz na própria espira porcaria. Espira fonte. Então, a ideia é o seguinte. Você tem aqui um filamento aqui, ó. Ela está passando uma certa corrente e essa corrente gera um campo que também, por si só, já atravessa aqui, criando um fluxo interno aqui, certo? Dentro dela mesma. Então, o campo e, consequentemente, o fluxo é proporcional à corrente, de forma que a gente escreve o fluxo, então, como sendo Li, onde a constante de proporcionalidade L aqui é chamada de autoindutância. Autoindutância. Então, a própria corrente ali que você cria, ela já tenta criar ali uma corrente inversa para reter. Então, como se tivesse uma força contra-eletromotriz ali, quando você tenta criar uma corrente. Certo? Ou chamado também só de indutância, às vezes, essa grandeza. Então, assim como a indutância mútua, M, essa também depende da geometria da espira, e se a corrente varia, ela vai induzir na espira também uma força eletromotriz. Então, se a corrente varia, a força eletromotriz induzida é análogo ao que a gente já calculou da indutância mútua. É igual, então, a um epsilon, que é igual a menos L di dt, que é análogo à força eletromotriz que foi calculada para a indutância mútua. Essa grandeza aqui, a indutância mútua, ela é medida em henries. Então, a indutância mútua, só para saber, é medida em henries e equivale. Então, o que mais dá? Volt segundo por ampere, tá certo? Então, 1 Henry tem a dimensão volt segundo por ampere. Tá certo? Essa é a medida de indutância. Então, vamos ver um outro exemplo. Vamos ver o exemplo 7.11. Então, ele fala o seguinte: encontre a autoindutância de uma bobina toroidal com corte transversal retangular, raio interno A, raio externo B, altura H,
com um total de N voltas. Então você tem o toroide, ele tem basicamente uma seção do toroide aqui. Ele tem, aqui está o centro do toroide, ele tem um raio interno A, tem um raio externo B e tem aqui uma altura H, certo? Isso é uma seção, o toroide está aqui, né? Fazendo aqui toda a volta, aqui, né? Etc. Aqui. Isso é só uma seção dele. Bom, solução desse problema. Como a gente já viu ali no exemplo 5.10 lá atrás, o campo magnético dentro do toroide é dado por B, que é igual a μ0 Ni sobre 2πs. Tá certo? Isso aqui é o campo interno do toroide. Muito bem, para a gente calcular a indutância, a gente nota que o fluxo é igual a Li, certo? Que é a indutância mútua, a indutância vezes a corrente. O fluxo total dentro do toroide, então para a gente calcular primeiro para uma volta, o fluxo de uma volta vai ser igual, aí você tem que tomar cuidado, você tem que fazer a integral mesmo, a integral de B dA, porque ele depende de esta, certo? Você não pode colocar ele simplesmente para que ele não é constante. A integral de B dA, isso aqui para uma única volta, que é igual então a μ0 e não I sobre 2π. Aí você vai ter uma integral de 0 a h dy, tá certo? E uma integral de a até b de 1 sobre x, tá certo? Dx. Que é o meu s aqui, né? Que no fundo é a distância aqui. No fundo eu estou fazendo esse x, né? E aqui é o meu y. E ele depende de x, o b ali, né? Depende com... Isso aqui é o módulo do b. Então, se você fizer a integral aí, você vai encontrar que esse fluxo para uma volta ele é igual a μ0 N I H sobre 2π Ln de B sobre A. Com isso aí, então, logo L é igual a μ0 N ao quadrado. Por que N ao quadrado? Porque agora eu vou calcular para N voltas, né, o fluxo para N voltas. Então, o fluxo para N voltas basicamente eu multiplico por N. N ao quadrado, H, Ln de B sobre A. Sobre 2π. Tá aí a indutância semi-externa. Um outro exemplo, que já é mais conhecido, é o exemplo 7.12. Ele fala o seguinte: suponha que você ligue uma bateria que fornece uma força eletromotriz ε0 a um circuito de resistência R e indutância L. A pergunta é, que corrente o atravessa? Então você tem aqui um ε0, tem aqui uma indutância L e tem aqui uma corrente E. Uma resistência E. Aqui. Okay? Muito bem, a pergunta é qual a corrente no sistema? Então, muito bem. A força total nesse circuito, a força eletromotriz, ela é fornecida pela bateria, tá certo? Somada àquela que resulta da autoindutância, tá certo? Então, a força eletromotriz total é o ε0, e aí tem aquele menos L dI dt,
certo? Então, é como eu te disse, a força eletromotriz ela tende a ser menor, né? Porque a indutância ela tenta manter o fluxo constante. Para isso, então, ela cria uma força eletromotriz contrária, tentando manter o fluxo por dentro desse circuito igual a zero. Então, essa acaba sendo a força eletromotriz total, que pela lei de Ohm é igual a RI. Tá certo? Então, basicamente, a física acaba aí. ε0 igual a menos L dI dt, que é igual a RI. Agora o que a gente tem que fazer é calcular a equação a solução dessa equação diferencial. Para isso, né, para resolver a solução da equação diferencial, a gente tem que saber as condições de contorno, tá certo? Então, o que a gente sabe? Para t igual a zero, a corrente I de zero é igual a zero, certo? Não tem corrente. Quando o tempo vai para infinito, para t tendendo a infinito, aí a corrente ela tende a ficar constante. Quando essa corrente tende a ficar constante, a indutância mútua ela vai a zero, tá certo? Por quê? Porque ela não tem, agora o fluxo ficou constante, tá certo? Aí já não tem mais o que variar. Então ela vai, no começo ela tenta segurar, a corrente vai subindo, 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 ela vai tentando, a corrente ficou constante. Você olha pela própria expressão da força eletromotriz aqui, ó, da indutância mútua aqui, ela vai então ficar constante. Então quando t vai a infinito, essa corrente aí, I de infinito, ela é igual a ε0 sobre R. Muito bem. Então agora a gente tem que resolver a equação diferencial. Então a equação diferencial no fundo é dI dt, que é igual a ε0 sobre L menos I sobre LR, tá certo? Aí a gente sabe que a função cuja derivada da própria função é uma exponencial, então se supõe aqui um I de t que é igual a um k e elevado a menos alfa t mais um beta. Isso a ideia agora é determinar quem vale k, quem vale alfa e quem vale beta, certo? Uma solução aí. Então, para t igual a zero, a gente tira e elevado a zero dá 1, então a gente fica aqui k mais beta é igual a zero, certo? O que implica então que k é igual a menos beta. Para t tendendo a infinito, a gente tem que o i tende a ε0r, então o i tendendo com t tendendo a infinito é igual a ε0 sobre r, que por sua vez, se você olhar aqui, esse cara vai a zero, tá certo? Porque o t vai para o infinito, então isso aqui fica igual a beta, a gente tira o valor de beta e, consequentemente, já tem o valor de k, tá certo? Então, muito bem, assim, logo, eu tenho que meu i de t é igual a ε0 sobre r menos ε0 sobre r vezes e elevado a menos alfa t. Tá claro? Agora falta determinar alfa. A fim de determinar alfa, a gente deriva a expressão em cima. Então, derivando a expressão em cima, a gente tem que dI dt é igual, esse primeiro termo é constante, vai embora, vai ficar aqui mais ε0 sobre r alfa e elevado a menos alfa t, tá certo? E isso aqui é igual, a gente olha a nossa solução aqui, ó. É igual a exatamente isso aqui, ó. Tá certo? É igual a ε0 sobre L menos R sobre L vezes o I. E o I tá aqui, ó. Certo? Então vai ficar aqui ε0 sobre R menos ε0 sobre R
E elevado a menos alfa t. Tá certo? Então, esse termo aqui, ó, o R cancela aqui com esse cara aqui, tá certo? E cancela com esse termo aqui também. Tá certo? Então, esse termo primeiro aqui, ó, vai ficar ε0 sobre L com sinal negativo, e que ε0 sobre L, esse termo cancela com esse aqui. Ok? Muito bem. Então, no fundo, a gente vai ter aqui, então, só em vermelho aqui, ε0 sobre R, alfa, e elevado a menos alfa t, é igual, aí a gente tem aqui menos, o menos cancela com menos, dá mais, ε0 sobre L, e elevado a menos alfa t. Tá certo? Esse aqui cancela com esse aqui, de forma que daqui eu tiro que o alfa é igual, então, o ε0 cancela sobre ε0, fica R sobre L. Finalmente, ops, a gente tira então que tá aqui a expressão onde agora o alfa vale R sobre L. Então, I de t é igual a ε0 sobre R, que multiplica 1 menos E elevado a menos R sobre L t. Tá aqui a expressão da corrente. Tá certo? Aqui essa grandeza tal, que a gente define aqui, ó, veja, qualquer número exponencial é e elevado a alguma coisa. Esse cara aqui, ó, tem que ser um número adimensional, tá certo? Você não pode elevar nada a um número com dimensão. Então você tem que esse tal, que é uma grandeza de tempo, ele é L sobre R, tá certo? Essa é a grandeza chamada constante de tempo. Ela fornece uma ideia da ordem de tempo que é necessário para a corrente tender a ε0 sobre R. Ela dá a grandeza, né, a ordem de grandeza que a corrente vai tender a sobre R. Certo? Essa constante de tempo. Finalmente, para a gente concluir então o último passo do capítulo 7, não o último, mas um dos últimos tópicos do capítulo 7, a gente vai falar agora sobre a energia em campos magnéticos. Então, 7.2.4 fala a energia em campos magnéticos. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó. É necessário que a gente tenha uma certa energia para que uma corrente comece a fluir por um circuito, tá certo? De fato, se faz necessário uma certa quantidade de trabalho para a gente colocar a corrente em curso. Esta, ao contrário da energia dissipada em forma de calor, é uma quantidade física, tá, irrecuperável. Não estou falando da energia que é dissipada no resistor. É a energia que é utilizada para colocar a corrente em movimento. Essa energia que a gente pode recuperar e transformar ela, por exemplo, em movimento mecânico aí, dos objetos. Muito bem. Essa energia que representa essa energia latente no circuito, ela pode ser considerada exatamente a energia que é armazenada no campo magnético. É isso que a gente vai ver. Então, essa energia que é recuperável aí da minha corrente é exatamente a energia armazenada no campo magnético. Então, como é que a gente mostra isso aí? Bom, o trabalho realizado sobre uma carga, unidade de carga, contra a força denominada contra-eletromotriz, veja, se tem a força da automotricidade que é contra o movimento da força eletromotriz. Durante uma volta em torno do circuito é dado por menos epsilon, tá certo? Então, menos epsilon é a quantidade de força por unidade de carga
é o trabalho, desculpe, por unidade de carga que você precisa para poder pôr uma carga em movimento. E o sinal negativo, a gente chama essa força de menos epsilon, porque é um trabalho é, feito contra a força eletromotriz. Tá certo? Muito bem. Esse não é de fato o trabalho realizado pela força eletromotriz. A quantidade de carga por unidade de tempo que passa pelo fio, a gente sabe que é dado pela corrente, tá certo? Então esse trabalho que é realizado por unidade de tempo é o seguinte. Então você tem o trabalho por unidade de carga, nada mais é do que menos epsilon. Trabalho por carga é dado por uma força eletromotriz menos epsilon. Tá certo? O trabalho por unidade de tempo que passa pelo fio I, então, vai ser o trabalho total, vai ser o trabalho vezes a carga por unidade de tempo. Tá certo? Então, o trabalho nada mais é do que menos epsilon vezes I. Tá certo? Ó. Trabalho por unidade de carga é igual a força eletromotriz. Veja, isso aqui é volts, né? Volts, se você se lembrar, é joule por coulomb, tá certo? Então você tem o trabalho por unidade de carga é igual a menos a força eletromotriz. Logo, o trabalho total é menos epsilon vezes I, por unidade de tempo. Quer dizer, o trabalho... isso aqui é trabalho por unidade de tempo. Tá certo? Porque aqui é carga, eu passo a carga lá, fica trabalho igual a menos epsilon vezes a carga, derivo do tempo pelos dois, tenho trabalho por unidade de tempo, que é dado por menos epsilon I. Então esse é o trabalho que eu preciso pôr aí, desgastar para pôr as minhas cargas em movimento. Isso aí, se a gente escrever em termos da força eletromotriz, eu vou ter então, se eu escrever isso em termos da indutância mútua, né, eu tenho que o dW dt é igual a L I DI dt. Certo? Então, esse é o trabalho que eu tenho que dar para conseguir colocar em movimento, porque a força, a autoindutância, ela me gerava, lembra, uma força eletromotriz que era menos L DI dt. Tá certo? Então, eu preciso dar essa quantidade de energia para conseguir colocar ela em movimento. Certo? Por isso que eu uso aqui meu epsilon, aqui me chamo de menos, né? Quer dizer, é o trabalho que eu preciso dar para conseguir colocar ela em movimento. Eu tenho que vencer a minha autoindutância ali para conseguir pôr ela em movimento. Qual é essa energia que eu preciso gastar? É epsilon I, onde o epsilon, agora em termos da autoindutância, L I DI dt. Certo? Então esse seria o mínimo para você compensar a energia oposta que está te segurando ali para você colocar as cargas em movimento. Muito bem. Então, se começarmos com I de zero igual a zero, ou seja, estou com uma corrente zero, e a gente for aumentando até um valor final, a gente tem que o trabalho total, então, gasto, dW é igual a L I DI, tá certo? De forma que o trabalho total, então, nada mais é do que a integral de 0 até I L I DI, que por sua vez vai dar L I ao quadrado sobre 2. Então, esse é o trabalho que eu preciso dar para vencer aquela autoindutância para colocar as cargas em movimento. Note que esse resultado independe da quantidade de tempo que a gente demora para colocar a corrente em movimento, tá certo? Só vai depender da autoindutância, como está aí a expressão, e da corrente.
Muito bem. O que eu quero mostrar aqui é que existe uma maneira mais interessante de expressar esse trabalho, que tem a vantagem de ser prontamente generalizada para correntes superficiais e volumétricas. Tá certo? Então a gente pode escrever isso em termos de J e de K também. Então, como a gente viu, o fluxo magnético através da espira é proporcional à corrente. Então a gente tem que o fluxo... Então é isso que eu vou fazer, certo? Eu vou generalizar esse trabalho para uma expressão um pouco mais abrangente. Tenho que o fluxo é igual a LI. Tá certo? Por outro lado, a gente sabe que o fluxo é igual a integral de B dA, que por sua vez pode ser escrito como integral do rotacional de A, porque o B é igual ao rotacional de A, escalar com dA. Se eu usar Stokes aqui, eu tiro que isso aqui é integral em torno do circuito, que envolve qualquer circuito que envolva essa área aí, de ADL. Ok? Então, esse C é um perímetro, né, da espira, e S é qualquer superfície que delimita, que é delimitada por C. Então daqui eu tiro que o LI é igual a integral de A escalar dl. Então se eu substituir isso aqui, ó, a minha expressão de trabalho, eu tiro daqui que o meu trabalho é igual a 1 meio da integral de I A escalar com dl. Tá certo? Muito bem. Só que a gente pode transferir a notação vetorial do dl para o i. Lembra? O dl e o i a gente pode colocar na mesma expressão, ali, na mesma direção. Né? Eles são na mesma direção. De forma que isso aqui fica igual a 1 meio da integral de A escalar I dl. Que por sua vez agora pode ser generalizada para correntes volumétricas. Isso aqui pode ser escrito então agora como integral é IDL K dA ou J dV. Certo? Então integral de A escalar J dV. Tá certo? Então isso agora está generalizado para em termos das correntes volumétricas. Além disso, a gente pode expressar o W inteiramente em termos do campo magnético. Então, pela lei de Ampère, a gente sabe que o rotacional de B é igual a μ0J, tá certo? De forma que eu posso substituir esse cara aqui e escrever aqui meu W como sendo 1 sobre 2 μ0 a integral de A escalar rotacional de B, tá certo? dV. Ok? Simplesmente o μ0 eu coloquei aqui, ó. Tá certo? Para ser dividindo J, daí fica rotacional de B sobre μ0. Muito bem. Mas a gente tem a identidade. A gente tem uma identidade que a gente pode usar aqui, que é o divergente de A rotacional com B, entre dois vetores quaisquer, no caso, é um B escalar rotacional de A menos A escalar rotacional de B. Tá certo? Esse termo é o que está aqui. Então, eu só vou jogar para o lado, substituir ali, tá certo? Isso aqui vai ficar substituindo aqui o rotacional de A por B. Então, eu tiro que A escalar rotacional de B é igual ao módulo de B ao quadrado, tá certo? Menos o divergente de A rotacional com B. Ok? Eu vou substituir esse cara aqui na minha integral. Trabalho, então, ele fica dado como 1 sobre 2 μ0 agora, integral do rotacional de B ao quadrado dV menos
a integral do divergente do rotacional de B dV. Uso o teorema de Stokes. Isso aqui fica 1 sobre 2 μ0 integral de B ao quadrado dV menos a integral de rotacional de B. É de Stokes não, aqui é de Gauss, né? dA. Tá certo? Muito bem. Onde S, aqui eu tenho volume e aqui eu tenho S, onde o S é a superfície que delimita o volume V, tá certo? Muito bem. A integração acima ela deve ser feita sobre todo o volume que é ocupado pela corrente, tá certo? Se você olhar lá atrás, que é exatamente o que a gente tinha aqui, ó. Olha aqui, aqui, ó, certo? Isso aqui era o percurso onde passava uma corrente e aqui é o J onde passa a corrente também, né? Então, ela tem que ser feita por esse volume. Mas a gente pode, qualquer região maior que esta também se virar, já que fora dela o J é igual a zero, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Quanto maior a região que a gente escolher, a gente pode escolher essa região quanto quiser, vai escolher ela grande quanto ela queira. Você vai ter o integral, a contribuição da integral do volume constante ali, tá certo? Porque você vai estar somando um monte de zero, você vai só, então você começa aqui, ó. Na origem tem carga, soma. Agora você começa a somar, tudo zero. E aí, a integral do volume é constante, mas à medida que a superfície se afasta da corrente A e B, ó, aqui, ó, dessa integral aqui, ó, eu estou calculando A e B lá na superfície. Só que eu fiz essa superfície lá para o infinito. Então eu tenho minha corrente aqui, tem uma quantidade de carga que eu estou contando quando eu integro no volume, porque o volume eu integro desde zero até o infinito. Mas o da superfície eu integro só lá no infinito, tá certo? Que é onde está a superfície. Só que o campo A e B lá no infinito, ele tende a zero. Então eu posso substituir essa integral, porque essa aqui vai tender a zero quando eu fizer o V eu tendendo ao infinito, como sendo então 1 sobre 2 μ0, a integral agora em todo o espaço de B ao quadrado dV. Que é análogo à energia do campo elétrico. Se você olhar a energia do campo elétrico, era a integral do E ao quadrado dV em todo o espaço, em todo o espaço, base com módulo de E ao quadrado, certo? Ou seja, a energia ela fica armazenada no campo magnético na quantidade de B ao quadrado sobre 2 μ0 por unidade de volume, certo? Isso de foto pode parecer estranho, já que gasta-se energia para estabelecer um campo magnético, mas os campos magnéticos não realizam o trabalho. Você falou, pô, mas você gasta energia, né, mas ele não realiza o trabalho? A questão é que para produzir um campo magnético, onde antes não havia nenhum, isso requer que você altere o campo, tá certo? E um campo B que varia induz um campo elétrico. É esse último que vai realizar o trabalho, tá certo? Então, para você partir com B do zero e até infinito, no fundo você está criando um campo magnético, elétrico, que é esse que realiza o trabalho. Certo? Então essa é a energia aí que está envolvida nesse circuito aí. Ok? Então é isso aí por hoje.